Vocês já se perguntaram por que algumas das pessoas mais talentosas, inteligentes e ambiciosas do nosso país, ou até mesmo do mundo, acabam falhando espetacularmente? Ou por que, mesmo após um grande sucesso, elas parecem se autodestruir? Eu, particularmente, já me peguei observando casos assim, desde o empresário que perde tudo depois de uma série de decisões arrogantes, até o artista que não consegue manter o sucesso porque se recusa a aprender e se adaptar. A resposta, muitas vezes, não está na falta de capacidade ou sorte, mas em um inimigo interno poderoso e sorrateiro, o ego. Ryan Holiday, no seu livro O Ego é Seu Inimigo, que vamos destrinchar hoje, argumenta que o ego não é apenas um traço de personalidade chato, ele é o seu maior obstáculo. É a crença inflada na sua própria importância, uma autoabsorção que nos cega para nossas falhas e para a realidade ao nosso redor. E o que eu percebo é que muitos de nós, especialmente na jornada empreendedora ou profissional, tendemos a confundir confiança com ego. O livro de Holiday é um balde de água fria necessário, que nos força a olhar para dentro e questionar: será que meu ego está me sabotando? Vamos explorar as 5 lições mais impactantes deste livro e como podemos aplicá-las para domar esse monstro interior. A primeira grande lição de Holiday é sobre o ego no começo de tudo, quando estamos aspirando, começando algo novo, ou buscando nosso lugar no mundo. Nesta fase, o ego se manifesta como uma arrogância precoce, uma certeza de que já sabemos tudo ou de que somos gênios não reconhecidos. Pense naquele jovem empreendedor brasileiro, cheio de ideias, que acabou de sair da faculdade ou de um MBA renomado. Ele funda sua startup de tecnologia, e desde o primeiro dia, já se vê como o próximo bilionário do Vale do Silício. Ele ignora conselhos de mentores mais experientes, não ouve feedback dos primeiros clientes e se recusa a aprender com os erros porque, em sua mente, ele é o visionário, e os outros não entendem sua grandeza. O problema é que, como Holiday aponta, essa postura impede o aprendizado. Você se fecha para o conhecimento, para a crítica construtiva e para a realidade bruta de construir algo do zero. Na minha opinião, o ego inicial é como uma armadura enferrujada, parece que te protege, mas na verdade te impede de se mover livremente e de se adaptar. A verdadeira força no começo está na humildade de ser um eterno estudante, na curiosidade e na disposição de ser um aprendiz, não um mestre. O palco ainda não é seu, e o reconhecimento deve ser conquistado, não presumido. A segunda lição mergulha no perigo do ego quando o sucesso finalmente chega. É aqui que o ego realmente mostra suas garras mais afiadas. Quando você começa a ter bons resultados, o ego sussurra que você é invencível, que todas as suas decisões são geniais e que você não precisa mais da ajuda de ninguém. No Brasil, vemos isso acontecer com empresários que, após uma rodada de investimento bem-sucedida ou um crescimento exponencial, começam a acreditar na própria lenda. Eles expandem rápido demais, ignoram os alertas do mercado, tratam seus funcionários com desprezo e se fecham em uma bolha de bajulação. Eles deixam de ser líderes e se tornam ditadores, baseando suas decisões em intuição inflada, não em dados ou em fatos. O que me chama a atenção é como o sucesso, que deveria ser um combustível para continuar aprimorando, vira um veneno. Holiday nos lembra que o ego nos faz perder a perspectiva, nos isola e nos torna complacentes. Ele nos convence de que somos especiais e, portanto, imunes às regras que se aplicam aos outros. É nesse ponto que a curva de aprendizado se achata e o risco de uma queda brusca se torna iminente. Para combater isso, é crucial manter os pés no chão, rodear-se de pessoas que o desafiam e questionam, e nunca parar de se perguntar: o que eu ainda não sei? A terceira lição nos atinge onde mais dói, na hora da falha e da adversidade. Quando as coisas dão errado, o ego tem 2 reações principais: a negação ou a vitimização. Ele nos impede de aceitar a responsabilidade pelos nossos erros e de aprender com eles. Imagine um influenciador digital brasileiro que, após uma série de polêmicas e a perda de patrocínios, culpa a cultura do cancelamento ou a inveja alheia, em vez de fazer uma autoanálise honesta sobre o conteúdo que produziu ou as atitudes que teve. Ou um gestor que é demitido e passa meses reclamando da injustiça da empresa, sem nunca questionar suas próprias falhas de liderança ou desempenho. Holiday argumenta que o ego faz com que vejamos a nós mesmos como heróis trágicos, nunca como agentes de nossas próprias desgraças. Na minha visão, essa é a fase mais perigosa, porque é quando temos a maior oportunidade de crescimento, mas o ego nos cega para ela. Ele nos mantém presos no passado, remoendo mágoas, em vez de nos impulsionar para a frente. Para Ryan Holiday, a humildade na derrota é a chave para a resiliência.
É preciso ter a coragem de olhar para o espelho, admitir os erros e usar a falha como um trampolim para a próxima tentativa, mais inteligente e mais preparada. A quarta lição, e uma das mais importantes para mim, é a da busca incansável pelo aprendizado contínuo e pela humildade de ser um eterno estudante. Holiday nos incentiva a sermos aprendizes perpétuos, não importa o quão bem-sucedidos ou experientes nos tornemos. No contexto brasileiro, isso é vital em um mercado em constante transformação. Pense naquele profissional de finanças, com décadas de experiência, que se recusa a aprender sobre criptomoedas ou novas metodologias de investimento, porque sempre fez do jeito antigo e sempre deu certo. Ou um empresário do varejo que ignora as tendências do e-commerce e as mudanças no comportamento do consumidor, convicto de que sua loja física tradicional nunca será superada. O ego, aqui, se manifesta como complacência intelectual. Ele nos faz acreditar que já sabemos o suficiente, que nossa experiência é garantia de futuro. Minha reflexão sobre isso é que, em um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, parar de aprender é assinar sua própria sentença de obsolescência. O verdadeiro mestre não é aquele que sabe tudo, mas aquele que reconhece que há sempre mais a aprender. A humildade de dizer não sei ou me ensina é a base para qualquer evolução pessoal e profissional duradoura. A quinta e última lição fundamental que extraio de O Ego é Seu Inimigo é a necessidade de cultivar uma perspectiva externa e uma autoconsciência rigorosa. Não podemos combater o ego se não conseguimos vê-lo. Isso significa buscar feedback honesto, mesmo que doa. Ter mentores, colegas e amigos que não têm medo de nos dizer a verdade. Pense em um gerente que implementa um sistema de feedback 360 na sua equipe, mas não apenas para cumprir tabela, ele realmente escuta, anota e age sobre as críticas recebidas, mesmo as mais duras. Ou alguém que mantém um diário, não para registrar sucessos, mas para analisar falhas, decisões erradas e emoções que o levaram a erros. Holiday sugere que a autoconsciência é uma prática diária, uma batalha contínua contra nossa própria vaidade e autoengano. Para mim, essa é a parte mais desafiadora, porque exige uma honestidade brutal conosco mesmos. O ego é um mestre em justificar nossas ações, e nos fazer parecer bons. A luta contra ele não é um evento único, mas uma vigilância constante, uma busca incansável pela verdade sobre quem somos e como estamos agindo. É por meio dessa perspectiva externa e interna que podemos, de fato, manter o ego sob controle e nos concentrar no que realmente importa, o trabalho, o aprendizado e a contribuição. Então, O Ego é Seu Inimigo de Ryan Holiday é, sem dúvida, um livro transformador. Ele nos provoca a olhar para uma força que muitas vezes ignoramos ou até confundimos com confiança. Sua mensagem é clara e direta, e os exemplos históricos que ele usa são inspiradores, e ao mesmo tempo, assustadores ao mostrar o poder destrutivo do ego. Minha crítica, porém, é que, em alguns momentos, a ênfase no anti-ego pode soar um pouco extrema. É fácil cair na armadilha de pensar que toda autoconfiança é ego, e que precisamos ser sempre subservientes. Não é bem assim. O livro não é um manual para ser um covarde ou alguém sem ambição, mas sim para ser um profissional e uma pessoa mais eficaz, mais resiliente, paradoxalmente, mais capaz de grandes feitos. A chave está em encontrar o equilíbrio entre a autoconfiança necessária para agir e a humildade para aprender e crescer. É um livro que exige que você reflita, que se questione, e que esteja disposto a desconstruir algumas certezas sobre si mesmo. Eu o recomendo fortemente para quem busca crescer de verdade, seja na carreira, nos negócios ou na vida pessoal. Se você chegou até aqui, é porque se identifica com essa busca por evolução. E se você valoriza análises como esta, baseadas em grandes livros, faça um favor a si mesmo e ao nosso canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa domar o seu ego. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.